Vamos agora tocar as nossas discussões por aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comparou as propostas que limitam as decisões da Corte com a ditadura de Getúlio Vargas. Em sessão no STF, o decano disse achar muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional nesse momento. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o ministro. Nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais. Há, inclusive, 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando, talvez, de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a polaca é a Carta de 37, de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. E, para aqueles que sabem, não houve Congresso em 37. Cíntia, no grosso, a gente tem 2 situações que justificam essa fala do Gilmar. A gente teve essa Carta de 37, na ditadura de Getúlio Vargas, que propôs cassar decisões da Justiça por parte do Congresso, e nós temos agora uma das medidas que estão em andamento, pelo menos que já passou pela CCJ da Câmara dos Deputados, que permite ao Congresso Nacional rever decisões do STF. Se a gente olhar friamente para esses 2 momentos, não é tão absurda a comparação, mas eu queria te ouvir sobre isso. Bom, esse tema é absolutamente espinhoso. Falar de decisões da nossa Corte Suprema envolve, no mínimo, riscos, né? Jurídicos, inclusive, sob pena de que a gente faça uma leitura muito rasa das coisas. Mas, assim, no primeiro momento, é claro que é sempre muito complicado quando a gente trata da limitação de um poder sobre o outro. Historicamente, na nossa organização de 3 poderes, o Poder Judiciário é o grande fiscal das atividades dos demais poderes. Então, realmente, colocar-se uma limitação sobre esses poderes realmente causa estranheza. Então, eu digo que é necessário que se tenha um diálogo entre os poderes para que isso realmente não resvale numa perda da nossa repartição de poderes, de fato. Então, é algo preocupante. Eu não tiro totalmente a razão no sentido de uma comparação muito linear. Porém, há medidas dentro desse projeto que podem ser interessantes, como, por exemplo, limitar o alcance das decisões monocráticas. A gente tem passado aí, recentemente, por questões onde decisões democráticas foram minimamente polêmicas. Então, Lívia, talvez seja necessário um mecanismo onde a gente possa ter uma interlocução maior e onde a gente não tenha questões muito nevrálgicas do nosso país nas mãos de uma única pessoa, nem de um poder, nem de outro. Então, é uma situação delicada. Eu acho que não dá para responder única e exclusivamente assim, isto é bom ou isto é ruim, vai depender de como isso vai ser utilizado. Aliás, entre o remédio e o veneno, a gente tem só a diferença da dose. Mas a compreensão dessa comparação, eu queria saber se faz algum sentido para você ou se houve um exagero por parte do ministro. No primeiro momento, acho essa fala um pouco exagerada retórica. Até mesmo assim, já estou defendendo o órgão do qual eu faço parte, né? Mas muito seca essa comparação, porque não é exatamente a mesma coisa. São 2 momentos completamente diferentes. São outras realidades, né? Então, eu acho meio seca, assim, meio... até uma coisa meio de sentimento, assim, olha, aqui é o órgão que eu estou e isso não dá para ser visto dessa forma. Acho que é importante a gente levar em conta que o nosso sistema, realmente, ele é comunicante. Então, fica um pouco complicado que a gente tenha um único órgão com poder de decisões, assim, até mesmo na economia, decisões que, a rigor, não seriam jurídicas. Acho que esse é o grande problema. Esse pacote anti-STF, ele é muito diverso, Jaqueline. Tem essa questão que foi criticada pelo Gilmar Mendes, que daria poder ao Congresso de cassar decisões da Justiça, do STF, e tem essa proposta, que é uma outra proposta dentro desse pacote citada pela Cíntia, que é restringir as decisões monocráticas. Essa pauta, especificamente, foi defendida
pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Sim. Mas uma coisa é você frear decisões que deveriam ser colegiadas e que são tomadas por um único ministro. Outra coisa é você permitir que o Congresso Nacional reverta decisões do STF. São assuntos... Dificilmente isso vai avançar no Congresso Nacional. Não, eu acho muito difícil isso avançar no Congresso, são assuntos completamente diferentes. Uma situação é você pegar, olha, eu não vou dar poder a uma única pessoa, Exato. no qual eu tenho assuntos muito sensíveis, no qual uma decisão monocrática, ela pode ser extremamente perigosa. E pode não refletir até o resto do colegiado. Isso eu acho que realmente é uma situação que pode ser conversada, tem que ser conversada. Por quê? Porque se nós temos um órgão colegiado de 11 ministros, que hoje eles se deparam com matérias extremamente sensíveis, não é todas as matérias que o STF discute, são matérias sensíveis. Se eu colocar na mão de uma única pessoa para decidir e ignorar os outros, isso me parece realmente, às vezes, muito difícil, muito perigoso até, tá? E expõe o judiciário, expõe a corte. Por outro lado, deixar o outro projeto, que é, olha, eu vou revisar o que o STF está fazendo, eu vou revisar, por quê? Porque eu não concordei. Aí você vai acabar tirando a essência que a Constituição coloca. Invasão de poderes. Invasão de poderes, aquela separação de poderes que nós temos, que é tão salutar, que é tão boa, nós não podemos fazer isso, porque aí fica um jogo de insegurança jurídica, insegurança social, insegurança para todos nós, porque uma coisa é, eu estou dando ao judiciário, o judiciário vai decidir. Não, calma aí, mas depois tem o outro poder que pode também reclamar, e depois vai ter o outro também. Não, isso eu acho extremamente perigoso. Agora, a primeira proposta, eu acho que pode ser pensado em alguns assuntos, no mínimo em alguns assuntos, de não decisão monocrática. E a partir do momento que o todo-poderoso Arthur Lira abraça uma proposta, já ganha um ponto aí nessa possibilidade de ela avançar no Congresso Nacional. Exatamente. Temos um pano de fundo que não pode ser ignorado nessa discussão. Essa pauta anti-STF, Ariane, veio no momento de tensões em relação a uma decisão do STF de suspender o pagamento de emendas parlamentares por falta de transparência. O assunto do momento no Brasil, né? Falou em dinheiro, tá vendo? É o que a gente estava falando mais cedo. Exatamente. Fiscal, né? É a pedra no sapato do brasileiro de forma geral, tá? Principal vetor de volatilidade hoje e está fazendo muito preço. O Brasil, a gente vem, né, pós-pandemia, numa enseada, claro que, né, Banco Central tem uma representatividade importante nessa onda boa que a gente vem passando, né? E por que eu falo onda boa? A gente está muito longe de ter um contexto econômico saudável, principalmente, acho a palavra ideal, saudável, ou seja, aquela coisa sólida, mas na comparação com os nossos pares e também com as economias desenvolvidas, o Brasil vai muito bem, obrigado, quando eu excluo o vetor fiscal. Então, olhando para a inflação, né, mesmo com as expectativas desancoradas, que é esperar uma inflação mais alta, a continuidade de cobrança de prêmio na curva de juros por conta disso e, né, consequentemente, a depreciação do real em relação ao dólar vem por conta dessa falta de transparência, por conta especificamente dessa cobrança de forma generalizada que está acontecendo no território brasileiro. Não é mais uma coisa que está dentro de uma caixinha, de um grupo aqui ou ali. Não, geral, porque qual que é o medo agora? A gente está crescendo por um efeito pós-pandemia ainda, crescendo muito, né? Com toda essa conjuntura, essa questão de juros altos, ainda assim a gente está entregando crescimento. A inflação, mesmo que alta e próximo do teto, né, do regime de metas de inflação, ainda assim registra uma desaceleração gradual, né, da economia. Mercado de trabalho apresentando queda na medição de desemprego, a PNAD continua. Então, quando a gente olha números da economia, era para a gente estar muito bem. O problema é que cada vez mais que esse assunto fiscal, ele
ele se arrasta sem nenhuma transparência. Realmente, eu acho que nesse ponto o STF tem razão do que está fazendo, né? Eu acho que a tratativa, como vocês colocaram, as doutoras colocaram, de fato não é a forma correta de tratar o assunto, mas a decisão faz muito sentido. Falta transparência no assunto fiscal. Esse assunto fiscal está deixando o mercado brasileiro avesso a risco, bem como o estrangeiro também, que a gente é dependente desse mercado, desse fluxo. Conforme isso se estende, quanto mais se estende, a gente vai perder essa conjuntura benéfica que o Brasil está vivendo neste momento. Porque vai continuar muito tempo com o dólar apreciado. Com isso, a gente tem a contaminação inflacionária, a gente vai acabar saindo desse período bom de desaceleração inflacionária para voltar para um ciclo de inflação e a autarquia monetária não vai conseguir fazer política monetária, política de juros mais baixo por conta da problemática fiscal. Isso não é só palavras minhas, né? A gente está tendo aí Campos Neto falando, Galípolo falando, Haddad falando, no dia de hoje, inclusive, nos eventos ali, G20, né? Enfim, diversos eventos repetindo essa retórica, né? Precisa do alinhamento política fiscal com política monetária. A gente pode drenar valor de uma vez, né? E aí sim causar essa desaceleração mais forte do Brasil, intensificar a questão da inflação que a gente está vivendo por pontos assim de imprevistos, como o caso do clima, que não estava previsto, né? E tudo mais, e ainda assim entregando um bom resultado. Mas conforme, como eu disse, conforme acontece o prolongamento dessas tratativas sem nenhuma resolução, a gente vai acabar perdendo essa conjuntura boa. E a luta está grande para chegar num consenso em relação ao rito de transparência, Ellen, para essas emendas parlamentares. Ontem houve um grande encontro de representantes dos três poderes para tentar se chegar a um projeto de lei que temos a expectativa de ser entregue ainda nesta quinta-feira. Será que vamos encontrar um caminho de transparência? Porque do interesse de muitos, isso não é. Mas da maioria, nós brasileiros, com certeza é, porque é o nosso dinheiro. Será que a gente vai avançar nessa seara? Desde o governo Dilma, o executivo vem perdendo poder e tendo que negociar isso com o legislativo. E aí, como é em qualquer república, né, democrata, você tem moedas de troca. Emenda parlamentar é uma moeda de troca legítima, né, que o governo sempre usou e que de Dilma para cá, passou por Temer, passou por Bolsonaro, chegou agora em Lula, isso só foi crescendo, ou seja, o legislativo foi ganhando protagonismo, né? O executivo foi perdendo a prerrogativa de ser o grande pensador de políticas públicas e teve que passar isso para o legislativo. O que acontece? Me parece que, neste momento, a gente está chegando num ponto em que vamos avançar um pouco em relação à transparência. É absurdo que hoje no Brasil a gente não sabe para onde vai boa parte do nosso orçamento. E quando eu estou dizendo que não sabe, eu estou falando de verba, inclusive, que está lá carimbada. Por exemplo, o orçamento da saúde. Boa parte do orçamento da saúde já está com os parlamentares sendo usado como uma troca ali de emendas. Então, não é mais da saúde, não é mais do ministro da saúde, não é mais do ministro da educação. Você está com esse orçamento sendo usado como moedas de troca. O que me parece que agora a gente vai poder avançar um pouquinho em relação à transparência, e isso é bom. Agora, não me parece a um curto e médio prazo que pode haver algum tipo de retrocesso em termos de essa relação executivo, judiciário, legislativo voltar aos seus pares e cada um no seu quadrado, para usar uma boa filosofia brasileira. Eu poderia citar aqui Montesquieu, John Locke, Aristóteles, qualquer um que diga que os poderes precisam ser bem separados se você quiser ter um Estado com liberdade, porque não dá para um ficar intervindo no outro. Mas eu acho que a filosofia brasileira ela é muito boa, né? Quando a gente tem cada um no seu quadrado, a coisa andaria melhor. Não é o que acontece hoje. Então, hoje a gente tem um executivo que perdeu protagonismo na realização de políticas públicas, que precisa negociar a qualquer custo com o legislativo e um judiciário que tenta, muitas vezes, fazer um papel que não é dele, que ora é para jogar melhor para o executivo, outra hora é para facilitar um pouco para si, outra hora é por um voluntarismo, né? De nós estamos à frente do nosso povo e precisamos ser mais progressistas e liberais e iluministas, mas tudo isso nos leva a uma confusão de poderes que está e muito influenciando na organização democrática do país.
Vou seguir falando sobre emendas parlamentares, gente, porque o Supremo Tribunal Federal informou que o governo e o Congresso Nacional estão concluindo o acordo. Falei sobre isso agora há pouco, ao fazer o questionamento para a Ellen. Estão concluindo o acordo para regularizar a liberação de emendas parlamentares. O repasse dessas emendas havia sido suspenso pela Corte do STF. O texto final do acordo deve ser finalizado hoje e pode ser votado já na próxima semana pela Câmara dos Deputados. O ministro do STF, Flávio Dino, vai avaliar as cláusulas do texto final e analisar como o plenário do STF deve seguir com essa votação. E aí, Jaqueline, é uma discussão importante também, porque é preciso que haja um consenso na construção desse texto. Sim. Não adianta não haver consenso. E aí a Câmara aprova uma coisa que vai para o Senado e é modificada, e o Senado também não concorda com a mudança da Câmara, e no fim das contas alguém vai lá e judicializa a questão. O ideal, no mundo ideal, era que houvesse transparência no uso do dinheiro público e sem discussão. Sim. Mas já que não é assim, então que haja uma construção de consenso para que isso avance o mais rápido possível. Exatamente, senão nós vamos parar nessa discussão. Por essa falta de transparência que nós temos sobre para onde vai o dinheiro, e sempre alguém vai questionar, sempre alguém vai ser colocado na mesa para falar assim, não, mas eu estou desconfiado que não foi para lá, que foi, e eu quero saber. E aí começa a entrar com a ação judicial, aí o judiciário se fica protagonizando, aí depois o executivo reclama e o legislativo também. Ou seja, a falta de transparência e sentar os três poderes para negociar, vamos negociar, que eu digo no bom sentido, mas vamos dar uma resposta clara à sociedade, é muito bom, porque vai o quê? Vai minimizar qualquer tipo de eventuais desagrados nessa eterna discussão entre os poderes que nós estamos muito latente hoje em dia. Há uma discussão também, Cíntia, muito grande de que a Ellen foi muito precisa ao citar essa perda de protagonismo do Executivo na gestão do orçamento nesses últimos anos. Há argumentos de quem defende essa descentralização de que é fundamental que deputados e senadores tenham esse poder sobre o orçamento, porque eles, mais do que um governo central, conhecem algumas fragilidades, algumas necessidades de regiões remotas, de locais muito específicos para usar de uma maneira mais clara. E daí a importância de esses deputados e senadores terem um certo poder também sobre o orçamento. Mas o problema, segundo muitos analistas, não é o poder, é o que está sendo feito com esse poder dado a esses parlamentares. O problema, então, não é a falta de fiscalização? Um projeto de lei como esse não pode resolver o problema que está sendo discutido? Olha, Lívia, a questão não é só falta de fiscalização, acho que volta no assunto que a mesa estava debatendo, é a falta de transparência. Por quê? Esse argumento de que, de fato, realmente cada deputado talvez conheça melhor as particularidades, mas a gente precisa saber para onde vai esse dinheiro e como ele é utilizado, porque, afinal de contas, é o dinheiro público. E quem é que vai garantir que essa priorização que determinado deputado dá para determinada coisa condiz com o interesse público? Eu acho curioso que cada vez mais no setor privado se impõe, inclusive, questões de compliance, questões de transparência, questões de que o dinheiro privado precisa estar às claras para todos. E quando a gente vai para essa área pública, fecha eventualmente uma caixa preta e no meio de um monte de legislações, no meio de um monte de atos normativos, perde-se quase que assim a cadeia de custódia desse dinheiro. Então, assim, de fato, talvez um projeto que estabelecesse uma fiscalização e uma transparência a ponto de que, aí sim, havendo um desvio, não compete ao Poder Legislativo nem ao Executivo dar a última palavra. Esse desvio vai ter que ser apreciado pelo Judiciário, que é o papel constitucional dele. Então, eu entendo que, efetivamente, pode ser que o projeto, se trouxer efetivamente a transparência, meios de controle e também haja ali a possibilidade de que a gente, diante de um uso indevido, que isso possa ser resgatado e possa, inclusive, com responsabilização, porque esse é um outro ponto, né? Fica muito uma coisa de, eu acabei meu mandato, vou embora e
Depois você nunca mais sabe, era da gestão passada. E é dinheiro público. Então, a responsabilidade, inclusive, pessoal de todas as pessoas envolvidas no cenário político, no cenário judiciário, vou mais além. Então, entendo que talvez o projeto possa contribuir, mas como se disse o tempo todo, não dá para a gente exigir do setor privado muito mais do que a gente tem exigido do setor público. A transparência tinha que ser a lei, porque a gente está regendo e falando de dinheiro que pertence a todos nós, né? Sim. E, Ariane, a gente está falando em recursos agora de 2024 que ultrapassam 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. O mínimo que o brasileiro merece é que haja transparência. Exatamente, né? A segunda-feira que vem vai ser um grande, né, evento para o economista, acho que para todo mundo, por conta da apresentação do que o Haddad e a Tebet prometeram ali em relação à gestão de gastos, né? A gente bateu recorde de arrecadação, o qualitativo da arrecadação veio muito bem, a medição foi feita essa semana, né? Na arrecadação mensal federal. A gente viu de novo essa crescente. E aí, lembrando que a arrecadação ela cresce principalmente por duas variáveis, que é a inflação e o crescimento, a atividade, né? Então, a gente teve essa colaboração dessas duas variáveis para esse resultado. Agora, a expectativa é que a gente aconteça uma perda de arrecadação por via de atividade, porque o país está chegando num limite, a gente está com o famoso hiato do produto muito apertado por conta desse crescimento e a inflação ela continua. Então, a gente tem uma variável que vai ajudar, que é a questão da inflação, mas, por outro lado, essa política monetária muito alta, também por questão de inflação e por conta dessa perda de credibilidade de país que vai colocando a dívida pública em relação ao PIB, né, como a aversão a risco vai impedindo, como eu disse anteriormente, de fazer uma política monetária mais leve, aperta a atividade. Então, a gente vai começar a perder esse lado bom da arrecadação, que é a atividade. Então, isso também preocupa, né, para o orçamento para frente, agora discutido 2025, porque 2024 a gente não tem mais como movimentar, você não tem mais instrumento, né? Só que a gente tem o famoso crescimento inercial dos gastos que acontece ano após ano e é a grande problemática fiscal brasileira, né? Essa dificuldade. E não é a arrecadação que vai resolver. O que vai resolver é a gestão do gasto e não é só o corte dos gastos. A gente tem uma qualidade muito ruim. Essa questão da contraparte, de não saber para onde vai, das rubricas serem travadas uma na outra, uma influencia a outra, como o caso do salário mínimo, que você faz uma crescente de despesa por conta de um reajuste, porque está tudo interligado. Então, assim, o qualitativo é muito ruim e, por conta disso, mesmo que a gente arrecade muito e mesmo que o ano que vem, com uma expectativa melhor, a gente seja surpreendido como a gente foi em 2023, ainda assim, se não fizer a gestão que a gente chama na área acadêmica de remédio amargo, né? Ficou famoso esse termo. Se o Brasil não tomar o remédio amargo logo, só tende a piorar. Mas isso não é um problema de hoje, né? Eu falo que é o tema mais quente, né? Nunca foi tanto depois da pandemia. Quem não sabia o que era fiscal, o orçamento público, de repente, né, se deparou ali falando com os amigos, com os familiares. Mas isso não é um problema novo. Isso é um problema histórico, porque até hoje a gente não teve nenhum governo com a coragem de tomar o remédio amargo.